Eu vou te dar 3 exemplos para você entender um pouco do mecanismo da nossa mente chamado identificação. Como que isso está impresso na nossa forma de ver e de perceber o mundo e como que a gente mais para frente consegue fazer um processo de desconstrução desse processo, ok? Vamos começar da seguinte maneira. Imagina que uma pessoa foi para algum tipo de manifestação pública, pode ser uma caminhada muito pacífica, pode ser uma coisa cheia de boas intenções. E esse evento acaba se transformando em qualquer tipo de confusão, correria ou pancadaria. Nossa história está cheia desse tipo de coisa. Um exemplo diferente, alguém que ouviu algo que não gostaria, pode ser uma brincadeira sem graça e pode ser inclusive uma ofensa, e ela automaticamente se fecha, ela reage, ela se sente desconfortável com aquilo. Um exemplo que está muito fácil da gente perceber hoje, um terceiro exemplo. Você está ali caminhando em qualquer tipo de rede de informação e vê os números da pandemia e da Covid e isso automaticamente te causa qualquer nível de mal-estar ou de desconforto. Bom, como eu mencionei anteriormente, todos esses eventos externos, apesar de serem em essência completamente diferentes, causam em nós uma reação inconsciente mental muito semelhante, que é a nossa reação de identificação com as coisas da vida. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, pesquisador, conector de vidas passadas e hoje eu quero trazer para você uma continuação do vídeo anterior, quando eu falei um pouco sobre a autoobservação. Quando eu comecei a gravar esse vídeo anterior, eu percebi que alguns desdobramentos dele iam tomar um pouco mais de tempo, então o vídeo anterior, eu resolvi separá-lo e falar hoje especificamente sobre uma característica da nossa mente condicionada, que é de, vamos chamar assim, aderir-se inconscientemente e energeticamente a ideias, ou seja, se identificar com essas ideias e reagir diante delas. Mas isso acontece conosco de forma tão rápida, tão automática, que eu diria que a maior parte das pessoas não percebe o que está acontecendo. Então vamos entender o seguinte, a natureza da nossa mente é separar, enquadrar, encaixotar, organizar, rotular, tá? Tudo isso tem a ver com a mente humana e ao mesmo tempo identificar-se com ideias, com crenças, com padrões, a tal ponto em que aquela ideia original se transforma em parte da nossa identidade. Por isso, identificar-se. É quando nós vemos algo, quando nós ouvimos algo, quando nós percebemos algo que vem do mundo externo e aquilo automaticamente traz algum tipo de reação para nós. Tem 2 formas que são, vamos chamar, ligeiramente diferentes dessa identificação. Se você estava um pouco atento, você percebeu que não é exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo mecanismo que está sendo disparado. Uma delas está completamente vinculado a sistemas mentais. Por exemplo, quando a gente cresce nesse mundo, embora a gente traga uma bagagem de toda a história e de evolução que a nossa essência espiritual traz, a gente poderia dizer que em grande parte, deixa eu corrigir isso, que uma parte da nossa personalidade, ela tem espaço para que algo mais floresça dentro dela. E nesse espaço, nós acabamos cultivando sistemas que vêm da nossa família, sistemas que vêm da sociedade, sistemas que vêm da religião, sistemas de ideias. Então nós ouvimos falar de coisas e às custas de repetição, nós acabamos incorporando aquelas ideias no nosso sistema de crença. Nós nos identificamos com certas ideias, crenças e conceitos e fazemos dele parte da nossa identidade. Quando a gente costuma estar um pouco maior, crescer um pouco mais, a gente se identifica com outras coisas. Por exemplo, eu posso me identificar com a minha posição social, eu posso me identificar com o gênero, eu posso me identificar muito com o bairro ou com o país em que eu vivo. Não é novidade para ninguém que essa identificação com qualquer nível de divisão, ela é sempre sinônimo de conflitos.
Por exemplo, né, se a gente vê que a Federação Brasileira de Futebol está indo para um evento internacional contra o time do tal. Todos os brasileiros se unem e todos festejam ao redor de uma coisa única. Mas quando o time do bairro tal joga contra o time do bairro tal, é muito comum que a gente veja casos de briga, confusão e pancadaria. Por quê? Porque quando eu estou torcendo pelo meu time, eu estou identificado com a grande nação. E aí a nação de fora, a externa, se torna minha inimiga. Quando eu estou no meu bairro, torcendo contra o time do bairro vizinho, então eles se transformam no meu inimigo. Quando eu vivo dentro de uma estrutura mental qualquer, e nós não percebemos que nós estamos vivendo dentro dessa estrutura, é muito comum que a gente se separe das coisas, espera a moto passar, e automaticamente começa a ver os outros como nossos inimigos. Então, identificar-se com sistemas de crenças faz com que a gente se coloque no mundo como eu contra os outros. Isso a gente vê em todos os lugares, a gente vê em todos os países, a gente vê em termos de qualquer nível de segregação. E agora a gente está vendo nós, como brasileiros, estamos divididos entre direita e esquerda. E isso está sendo a maior causa de desarmonia no ambiente político. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, é muito importante entender o que a gente vê na grande sociedade, na grande estrutura que a mídia muitas vezes traz para nós, é só um reflexo de quem nós somos na nossa individualidade. Então essa divisão que a gente vê a nível maior é um reflexo de como nós, como habitantes e pessoas da sociedade brasileira, estão divididos entre nós. Agora, a identificação, ela tem um segundo nível, vamos chamar assim, uma segunda parte, que na verdade se relaciona à mesma forma como a nossa mente funciona, tá? Que é a maneira como nós nos identificamos com coisas do dia a dia. Então, se, por exemplo, alguém me fala uma palavra agressiva e automaticamente eu reajo de uma maneira agressiva, eu me identifiquei com o que a pessoa falou. Eu não passei aquelas palavras dela pelo filtro da minha consciência e pelo filtro do meu entendimento. E automaticamente eu reajo. Se eu vejo uma pessoa, uma notícia, por exemplo, um dos exemplos que eu dei logo no começo, se eu vejo uma notícia falando a respeito do aumento do número de casos da doença aqui no Brasil, muitas pessoas se identificaram com isso a tal ponto que, inclusive, uma das notícias que eu observei a questão de uns 2 meses atrás foi de alguém que infartou e morreu no momento em que ele recebeu o exame de Covid positivo. Então, a identificação dele com aquele momento, com aquela ideia, foi tão grande que causou uma reação tamanha em que o coração automaticamente parou de funcionar. Então, a identificação, ela vai além daquilo que eu armazenei em termos de pensamentos, crenças e ideias do ambiente em que eu vivo. Ela vai também relacionada às coisas que eu vejo diariamente. Como eu interpreto essas coisas, como eu recebo essas coisas e, principalmente, se tudo aquilo que o ambiente traz para mim passa pelo meu crivo de consciência e de entendimento, ou se eu devolvo algo para o mundo simplesmente como reação imediata. E toda reação, ela faz parte da estrutura da nossa mente e ego condicionada. Ou seja, ela faz parte da nossa inconsciência humana. Não importa o que seja. Se a gente reage no trânsito quando leva uma buzinada, se a gente reage por uma notícia boa ou ruim que alguém nos deu, se nós reagimos automaticamente, mecanicamente, instintivamente, você pode usar o nome que você quiser, diante das circunstâncias, significa que nós estamos identificados com elas. Algumas pessoas, elas se identificam por tanto tempo com pensamentos negativos a respeito do futuro, que elas acabam desenvolvendo um quadro de ansiedade crônica. Outras estão tão perturbadas e tão identificadas com o seu passado e principalmente com aquilo que a gente não fez, deixou de fazer ou fez errado, que elas desenvolvem quadros crônicos de depressão, de solidão ou inclusive de outras doenças mais severas.
Então a identificação com pensamentos, com ideias, com coisas que vêm do lado de fora, é um dos mecanismos mais primários, mais instintivos e mais perturbados da nossa mente, da mente humana coletiva. Então observar a si mesmo precisa ser um exercício diário para que a gente comece a perceber com o que eu estou identificado e eu sequer percebo. Com que tipo de gênero, de escolha, de inclinação, de partido, de ideia. O que faz dentro de mim, o que me faz acreditar que isso, a minha forma de pensar, ela é melhor do que das outras pessoas, a ponto de muitas vezes a gente entrar em conflito com elas. Então o mais interessante da gente entender esses mecanismos da mente condicionada e da identificação com as coisas é que elas vão nos trazer problemas, tá? Aonde a gente perdeu, lembra do que nós falamos, o nosso estado de observação, onde nós perdemos o nosso estado de paz e tranquilidade, significa que a gente se identificou com algo. Esse algo pode ser aquilo que vem de fora, como eu falei até agora, ideias, pensamentos, notícias, coisas que eu vivi no meu mundo. Mas a gente precisa entender que a gente só se identifica com as ideias dos outros, com os pensamentos dos outros, com os fatos que o mundo externo traz para nós, quando nós ainda estamos identificados com o nosso próprio sistema mental. Então, no fundo, não é o mundo que nos identifica. Ele apenas, vamos chamar assim, ele é do jeito que é, porque a nossa mente é do jeito que ela funciona. E ela funciona de maneira distorcida, desencontrada. Por isso que aqueles seres de consciência mais elevada, e principalmente a gente está recebendo muitos contatos hoje com os seres de outras órbitas, de outras esferas, de mundos mais elevados, quando eles olham para o mundo dos humanos, eles dizem, bom, um pouco pior do que as suas bombas é a psique deles, porque é completamente louca, é completamente distorcida. Nada passa pelo crivo da consciência, tudo entra no caldo da mente e tudo sai, né, como uma devolução tortuosa, como uma obra de arte que não teve inspiração. Tudo parece em rabiscos na vida dessas pessoas. É mais ou menos assim que eles definem para nós. Porque o mundo que a gente vive e a mente que nós temos, ela é literalmente desajustada, para dizer o mínimo. Então identificar-se é quando a gente traz as coisas para dentro de nós e passa a acreditar que as coisas são assim, que nós que acreditamos naquela ideia somos mais certos do que os outros que pensam de maneira diferente. E, naturalmente, quando essa identificação ela é extrema, é que a gente vê os conflitos, as brigas, os desentendimentos e as grandes separações. A gente tem que entender que cada momento ele é diferente do outro. E se a gente tem esse tipo de compreensão, significa que a nossa vida hoje não é a mesma que era ontem. Que os pensamentos e que o estado de consciência que eu tenho hoje não é necessariamente o mesmo que eu tinha ontem. E que, portanto, eu não tenho nenhum motivo para me identificar com os meus erros do meu passado. Quando a gente começa a soltar a identificação com o passado, automaticamente nós começamos a afrouxar os nossos medos e ansiedades em relação ao futuro. Porque a mente, ela basicamente é passado, distorcido, condicionado. Ideias tortuosas. Uma moto? E quando essas ideias elas não conseguem encontrar um espaço dentro de nós para que a gente perceba que são apenas ideias em relação ao passado, elas tentam se projetar para o futuro. E se o passado foi ruim, a gente começa a visualizar um futuro negativo. E aí começa a sofrer de ansiedade. A solução para a gente se livrar dessa doença, que é a identificação com as coisas, ela passa pelo crivo da consciência e da observação. Mas ela precisa de um ingrediente extra. É como se aquele ali fosse o caldo principal, mas a gente tem que temperar. Tá? E o tempero para isso é a gente perceber que uma coisa nunca é igual à outra. E que nós precisamos estar abertos a mudar os nossos pontos de vista, ideias e opiniões constantemente. Porque se a gente tem ideias rígidas,
a respeito de qualquer coisa, se nós não questionamos os nossos pontos de vista, os nossos pensamentos, as nossas crenças, significa que nós não vamos abrir espaço para o novo. E em termos de energia e consciência, ideias rígidas são como uma camisa de força. A gente não consegue expandir e crescer. E isso a gente observa quando vai fazer um exercício de consciência ampliada com uma pessoa que tem ideias rígidas. O que acontece? Muito pouco. Ela não consegue ter novas percepções, ter visões, ter insights, ser mais criativa, mudar os seus conceitos, simplesmente porque ela está tão engessada dentro de si que ela não consegue conceber a ideia de algo novo. E o mais interessante é que um número bem considerável de pessoas, eu diria assim, a maior parte ainda, talvez umas 80% das pessoas, elas ainda vivem dessa maneira. E quando a gente está vivendo identificado com o nosso próprio pensamento, isso é muito importante entender, tá? Isso talvez seja a cereja do bolo do vídeo de hoje. Quando a gente está identificado com o nosso pensamento, significa que nós estamos identificados com a mente. E, portanto, a mente nos leva para onde ela quiser, sem que a gente perceba. E agora, o ponto mais importante para você compreender. As autoridades do mundo sabem muito bem como a mente humana funciona. Elas sabem que botões apertar, que palavras falar, que gestos fazer, que posturas assumir, para fazer com que as massas de pessoas tenham determinadas reações, porque a mente é programa. E esses programas que nós temos rodando na nossa mente inconsciente, eles são tão previsíveis e já foram tão estudados que eles são utilizados para vender não apenas ideias políticas, mas como você deve se comportar, o que é uma pessoa de sucesso no nosso mundo, o que significa reconhecimento, como você deve ser, quais são os seus padrões de conduta, para onde você deve ir, qual é o nível financeiro que você deve ter, que produtos você deve comprar. A nossa mídia, e eu costumo falar sempre, a mídia digital, ela sabe exatamente que botões apertar nas pessoas para que elas comprem produtos que muitas vezes elas não querem ou elas não precisam. Assim como a gente acaba absorvendo ideias do mundo porque se identifica com elas, com coisas que nós não precisamos em essência. Mas o mundo faz com que a gente acredite que aquilo é importante para que nós sejamos melhores, tenhamos mais estabilidade, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas tudo isso se deve ao mesmo fato, porque nós estamos identificados com o nosso próprio pensamento compulsivo. Então aí você deve estar se perguntando, ok, já entendi que eu tenho que me observar e perceber os meus padrões, porque onde tem um padrão tem mente. Aonde tem mente tem uma história que você escreveu e você está dando manutenção. Aonde você está dando manutenção, você está colocando energia e você está limitando a sua mente. E limitando a sua vida, você está limitando a sua expansão. Então compreender isso é fundamental. Esse é parte do nosso processo de desconstrução. Tá? Então a gente vai observando e vai percebendo aonde eu preciso marretar. Quais são os tijolos que eu tenho que quebrar. Quais são os lixos que eu tenho que deixar de fora. Mas é muito importante entender, a gente carrega padrões em vários níveis. Alguns você vai observar imediatamente enquanto você está ali no seu dia a dia e dizendo assim, puxa, de novo eu estou reagindo no trânsito da mesma maneira. É um padrão, é uma história que você gravou. Você está identificado com aquela parte de si mesmo, a ponto de dizer, eu sou assim, eu me comporto dessa maneira, eu sempre fui dessa forma. Então essa identificação consigo mesmo. Mas existem padrões profundamente inconscientes, profundamente adormecidos dentro das pessoas, que no entanto ela está repetindo como se fosse parte dela mesma. Agora, essa é a parte que para você conseguir revelar e encontrar, você precisa de métodos que te levem mais fundo. Você precisa de ferramentas que não sejam apenas para ver na superfície da sua pele. Tá? Você pode ter uma lupa para enxergar os poros da sua pele, mas você precisa de um microscópio para enxergar aquilo que está dentro. Muitas vezes de um raio-x ou de uma ressonância magnética. Então aí você tem que entrar em processos de desconstrução e catarse profundos, que vão te ajudar a encontrar esses condicionamentos que você está carregando. Mas que você carrega isso de maneira tão automática e tão inconsciente que você olha para ele e diz, eu sou assim, isso sou eu.
Você está tão identificado com aquele modo de pensar e vivendo com ele há tanto tempo que sequer questiona que aquilo não faz parte da sua espontaneidade, da sua naturalidade e do seu jeito mais essencial e puro de ser. Tá bem? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado você. Gostou? Dá o joinha, compartilha, deixa aqui as suas perguntas e se você tiver sugestões para a gente seguir nessas reflexões a respeito da nossa jornada de autoconhecimento, deixa aqui que eu vou gravar novos materiais com o maior gosto para você, tá bem? Um grande abraço e a gente se vê.